A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero refletir hoje com vocês sobre o desserviço da grande mídia, de maneira especial da mídia televisiva, em relação ao coronavírus, né? Essa doença, esse vírus que tem espalhado essa doença terrível, né? Que tem matado muitas pessoas, de maneira especial os idosos. Todavia, eu quero aqui fazer uma crítica, quero fazer uma reflexão com cada um de vocês a respeito do trabalho jornalístico que, no meu entender, é equivocado. A maneira com que se está trabalhando de maneira especial em algumas emissoras. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, de fato, o trabalho jornalístico, o trabalho de imprensa, ele é extremamente necessário. Nós precisamos de informações, nós precisamos ser informados de números reais, de casos reais. Todavia, a minha crítica aqui é o excesso que se está cometendo com o volume de informações, a maneira com que se é dada algumas informações e o pânico que se causa através dessas informações. E o pânico que se causa, eu não estou falando num sentido aqui igual o Bolsonaro tem falado, que a imprensa e as pessoas têm causado pânico para as pessoas não saírem para a rua, e vai quebrar a economia. Não é nem nesse sentido que eu estou querendo falar. É um pânico num sentido de que o excesso de informação, ao invés de proteger algumas pessoas, pode deixá-las mais vulneráveis. É fato que nós vivemos numa era que é conhecida também como a era da informação. Hoje a informação é muito fácil. Nós temos, pelo menos por enquanto, acesso à internet, nós temos acesso a livros, nós temos acesso à informação de diversas maneiras. Todavia, quando nós vemos a maior parte da população que tem acesso, por exemplo, à rede televisiva, né, e passam demasiado tempo assistindo isso, o que se está passando nos jornais? Coronavírus, do café da manhã até a hora de dormir, né? O dia todo. Toda a programação foi mudada em algumas emissoras. A Rede Globo, por exemplo, mudou toda a programação. Parece que não está tendo mais programa com Fátima, passei em frente à TV, né, tem uma espécie de programa específico, né, um especial coronavírus. Né, acaba esse programa, começa o jornal local aqui de Brasília, e no jornal local de Brasília, 95% é falando de coronavírus. Aí não tem o Globo Esporte mais, que foi tomado por esse programa local de Brasília, falando de coronavírus. Quando acaba, começa o jornal hoje falando de coronavírus. Ou seja, o tempo todo falando de coronavírus, de aumento de casos, de mortes acontecendo, dos casos da Itália, da Espanha. Mas, Anderson, não são casos reais? Sim. Só que pode estar, ao invés de fazer a sociedade se proteger, e veja, eu não estou falando aqui de caso econômico, não é o foco da minha discussão aqui. Em vez de fazer a sociedade se proteger, pode estar colocando ela numa situação bastante vulnerável, inclusive na sua saúde. Por quê? Porque aqui eu quero que você reflita. Se a quantidade de informação que as pessoas estão consumindo... Claro, eu não posso aqui, eu não tenho poder para entrar na Rede Globo. Com esse vídeo eu não acredito que eu vou fazer a Rede Globo e as outras emissoras mudarem a sua programação. Mas eu quero que você reflita, se você consumindo esse tanto de informação vai te fazer uma pessoa mais saudável ou não. E eu quero aqui trazer à baila para você a seguinte situação. Ou melhor, a seguinte argumentação, que não é nem minha, é de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele que criou esta abordagem psicológica, né, esta terapia, né, que trabalha a questão do sentido da vida. E Viktor Frankl, ele era um psiquiatra, ele era austríaco e ele foi preso no campo de concentração, né, num dos famosos campos de concentração do regime nazista. Ele viveu aquele inferno que eram aqueles campos de concentração. Ele viu e viveu na abundante desgraça que era aqueles campos de concentrações, de morte, de desgraças. E o que tem a ver com o que eu quero falar aqui sobre o desserviço da mídia? Porque Frankl
né? Você pode ver isso lá no livro dele, Em Busca de Sentido, né? Que ele começa a fazer uma análise psicológica de quando ele ficou preso, ele começa a fazer uma análise psicológica das próprias pessoas que estavam presas com ele. E ele vai dizer algumas coisas interessantes. Ele vai afirmar o seguinte, que ele percebeu que haviam dias em que as pessoas morriam naturalmente do que em outros dias. Naturalmente, entre aspas, porque a gente sabe, eles viviam numa situação subhumana, né? Porém, todos os dias eles viviam em uma situação subhumana, mas ele viu um padrão onde aumentava-se o número de mortes ou suicídios. Ele vai dizer o seguinte, um dos casos. Uma pessoa sonhava, né, vamos supor, ele sonhou, dia 10 a guerra ia acabar e eles iam ser soltos. A pessoa ia feliz e ia espalhando que o dia 10 vai acabar porque eu sonhei, né, foi profético. Aí chegava no dia 10, a guerra não acabava, eles continuam soltos. E Viktor Frankl viu, percebeu que quando era no dia 11, por exemplo, estou dizendo algo aqui aleatório, só para servir de exemplo, no dia 11 aumentava-se o número de pessoas que morriam. E ele viu também que acontecia da seguinte maneira. Começavam boatos. Dia 10 vai acabar a guerra, né? Havia, por exemplo, alguns soldados que não concordavam com Hitler, enfim, eram subordinados e falavam, não, está para acabar a guerra, já está em negociação, né? Está acabando, dia 10 vocês já vão estar livres, ou vai haver um acordo para vocês saírem, dia 10 está livre. E começavam aquele boatos, a guerra vai acabar dia 10. Fomos informados que vai acabar dia 10, vai acabar dia 10. Sofriam, viviam naquele inferno, mas tinham aquela esperança dentro de si que dia 10 iria acabar a guerra. Lembrando ainda que é um exemplo que eu estou falando aqui a data. E Viktor Frankl então percebia que quando chegava no dia 10, a guerra não acabava, a guerra continuava, continuavam vivendo naquele inferno. No dia 11, aumentava o número de mortos e pessoas que cometiam suicídio. Mas por quê? Ora, pessoas que morriam, hoje você vê, existem diversas pesquisas, você pode ir pesquisar, você pode ver inclusive reportagens dessas emissoras de tempos atrás que vão mostrar que quando você está sob um estresse muito grande, que você vai perdendo a esperança, vai ficando estressado, você vai tendo um abalo emocional, a sua imunidade baixa. Então, no campo de concentração, eles já viviam no inferno, se alimentavam mal, trabalhavam em excesso, ou seja, a imunidade já era ruim, mas eles já iam sobrevivendo, iam ali na luta, só que aí a imunidade que já não estava tanta coisa assim por causa da situação que viviam, quando eles perdiam a esperança, dia 10 não vamos mais ser soltos, chegou dia 10, não vamos soltos. O que acontecia? Ficavam abalados emocionalmente e esse abalo emocional fazia a imunidade cair mais ainda e qualquer doença fazia com que eles morressem. E mesmo quando não abalava a imunidade, a pessoa já estava tão estressada e sem esperança porque chegou a data que tinham falado que iam sair, a pessoa se matava. E isso, caríssimo, pode acontecer numa situação como hoje, diante de excesso de notícias ruins. Não é só no coronavírus, mas no noticiário no geral. Mesmo antes do coronavírus, você vê um excesso de notícias ruins, você vê um excesso de multiplicação de tipos de jornais só falando coisas ruins que pode estar fazendo um abalo. O problema é que, nesse cenário de coronavírus, as pessoas só falam disso, dos números que estão aumentando, e as pessoas podem estar se abalando emocionalmente ao ponto da sua própria imunidade cair. E aí podem ficar suscetíveis a terem doenças, fora a questão para apresentar sintomas por causa mesmo do psicológico, né, de tanto estar ouvindo falar. Então aqui o que eu quero trazer para você é para você tomar cuidado com o excesso de notícias ruins que você vai ouvindo. Porque às vezes você vê, estamos na quarentena, logo vai passar, tem uma data a quarentena. Aqui em Brasília, salvo engano, é dia 5 de abril. Né? Vamos voltar ao normal. Só que aí você está na esperança, vai logo voltar ao normal. Vai logo voltar ao normal. Aí começa a ouvir noticiário. Aumenta o número de casos, aumenta o número de casos. Uma pessoa morreu, outra pessoa morreu. Aí começa a notícia, vai ter que aumentar, tem que continuar em casa. E não vai ser só até 5 de abril, tem que aumentar. Um mês, 2, 3, você começa a ficar perplexo.
Então, muitas vezes, por excesso de notícia ruim que você está consumindo, aquelas pessoas que ainda estão tendo que sair, muitas vezes por causa do medo, do abalo emocional, podem estar com a imunidade baixando e pegar, não necessariamente o coronavírus, mas uma outra doença e ficar mal. Quantas pessoas, comerciantes, pessoas que são autônomas diante de tanta má notícia, porque vai falir, porque vai falir, porque vai ficar com fome. Se você não morrer de fome, vai morrer de doença. A pessoa começa a ficar surtando e se mata. Gente, isso acontece muito no Japão. Não por causa dessa situação de coronavírus, mas no Japão há um índice muito grande de suicídio por causa de pessoas que perdem emprego lá, por causa de excesso de tecnologia, etc. É um campo social que eu não quero entrar aqui em debate. Mas eu quero que você saiba que diante de notícias ruins, excesso de notícias ruins, pode acontecer isso, de baixar a imunidade por causa do abalo emocional, de excesso de estresse, ou as pessoas surtarem e cometerem esses tipos de coisa. Então, o que eu quero falar aqui com vocês, baseado, né, no depoimento de Viktor Frankl, esse psiquiatra que criou a logoterapia, essa abordagem que trata a questão do sentido da vida, é para nós tomarmos cuidado com o excesso de informação. Né? Por exemplo, na minha opinião, o que as emissoras deveriam fazer? Eu sei que dificilmente eu serei ouvido. Mas já que eles estão fazendo a propaganda, fiquem em casa, vou fazer em casa fazendo o quê? Ouvindo notícia ruim? Que pudesse ter programação de entretenimento. Eu, como cristão católico, não sou católico apostólico romano, eu acho que nós deveríamos passar o tempo lendo mais, né? Lendo bons livros, livros da vida dos santos, da doutrina católica, livros de oração espirituais. Ler Chesterton, né? Um grande filósofo, Chesterton. Enfim, ler, rezar mais, ter mais tempo dedicado à oração. Mas, de maneira geral, né? Assistir um programa de TV não é ruim, desde que não seja imoral. Então, um filme que não seja imoral, desenhos animados que não sejam imorais, enfim. Claro que talvez eu esteja pedindo demais para algumas emissoras, não sei. Diante daquilo, o que é moral para eles, né? Portanto, eu não estou dizendo aqui para a gente assistir televisão, estou dizendo assim, a emissora deveria estar passando um conteúdo de interação, e aqui eu não estou apoiando nenhum tipo de interação imoral, né, contrária à moral cristã católica. Eu estou falando que se deveria passar coisas morais. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui, né? Porque depois as pessoas estão querendo dizer que eu estou fazendo propaganda para a Globo passar interação e as pessoas não rezarem mais. Eu quero que você entenda isso. Ao invés de a gente ter interação, alguma coisa útil, nós estamos nos entupindo de informação sobre coronavírus. Eu não quero entrar no mérito que se a emissora A, B ou C está agindo certo ou errado, no sentido de as notícias são verdadeiras ou falsas. Eu estou dizendo que, vamos supor que todas as notícias sejam verdadeiras. Eu estou dizendo que o excesso de notícia ruim está aumentando, está morrendo, está aumentando, está morrendo. Os velhos estão morrendo, os idosos estão morrendo. E aí começam os idosos tudo a ficar doidos, surtando. Cuidado. Né? Se a emissora não vai mudar a programação, busque a internet, ver coisas boas. Conteúdos aí de fé católica, músicas, bons filmes, né? Filmes morais. Enfim, cursos. Seja cursos religiosos, lá no site do Padre Paulo Ricardo, parece que ele até abriu alguns cursos gratuitos. Você tem... Não precisa nem ser coisa religiosa, você tem no MEC alguns cursos, um curso de alfabetização. Eu mexendo, procurando alguma coisa nessa quarentena, mexendo no Twitter e vi uma propaganda. Cara, descobri que lá o Carlos Nadalim, na sua secretaria de alfabetização, disponibilizou lá no MEC um curso de aperfeiçoamento para os professores alfabetizarem, né? Uma nova abordagem científica, e também está disponível para pais responsáveis que quiserem descobrir isso, que quiserem descobrir essa metodologia de como alfabetizar os filhos. Você que está tanto tempo aí em casa agora com os filhos, assista lá esse curso. Enfim, eu não estou dizendo aqui que a imprensa é desnecessária. Eu estou dizendo, é um trabalho importante de informação. O que eu estou falando é, o excesso de informação pode trazer danos às pessoas. Seja baixando a imunidade por causa do alto estresse que elas estão sendo colocadas, ou seja, mesmo deixando algumas pessoas surtarem.
Porque lembre-se, nós estamos vivendo uma sociedade em que muita gente tem problemas psicológicos, né? E não se faz terapia, não se tem posse para isso muitas vezes, né? Então o que eu quero aqui é que a Globo não vai mudar, a Record não vai mudar, que você mude então, que você mude os seus hábitos, diminua um pouco a quantidade de televisão. Porque no meu ideal a programação deveria seguir normal, mais ou menos normal, né? Porque também tem muitas coisas imorais mesmo durante o dia. Mas no mundo perfeito, aonde não existisse imoralidades, seguiria normal e nos noticiários normais iriam dando algum boletim, né? Ou então, se acontecesse alguma coisa mais urgente que tivesse que anunciar, entrasse com um boletim urgente, mas não ficar o dia todo martelando o mesmo assunto, isso em vários canais. E as pessoas vão surtando. Então, cuidado, né? Eu, como católico, recomendo oração, rezar mais, rezar em família, rezar o Santo Terço, ler boas leituras, ler a Teologia do Corpo, enfim. Busque livros, esse livro de Viktor Frankl, lê alguma coisa útil na tua vida, algo que vai te agregar, né? Inclusive, vou até colocar aqui na descrição o meu e-mail, né? Que eu envio os PDFs dos meus livros que estão à venda, eu envio gratuitamente nesse tempo de quarentena, quem quiser para ler. Mas vamos ler alguma coisa mais útil e sair um pouco desse excesso de notícias ruins, né? Porque isso pode abalar. Espero que tenha feito sentido para você, né? Repetindo, não estou falando que a imprensa no geral seja ruim. Eu estou falando que o excesso de notícias ruins, ao invés de proteger as pessoas, podem estar fazendo com que elas fiquem mais vulneráveis. Vulneráveis. Por causa que pode baixar a imunidade, pode fazer algumas pessoas surtarem. Então possamos então fazer com que busquemos conteúdos úteis para irmos nos distraindo, né? Santas distrações, para não pirarmos o cabeção, seja em qual dos dois tipos de situação for. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia, viva Cristo Rei.